paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 11ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ouvailer. Fica comigo, meus irmãos, queridos professores, para mais uma aula. Hoje vamos então para a lição de número 11, que tem como tema da lição uma pergunta que diz: você está firme? Então aqui nós observamos, como outras lições que nós meditamos, algumas parábolas contadas por Jesus que geravam uma reflexão para os seus ouvintes. Essa passagem também nos leva a uma reflexão, a um pensamento, a um autoexame para nós fazermos uma autoanálise e chegarmos a uma conclusão se nós estamos realmente firmados em algo consistente ou não estamos. A mensagem que se encontra na leitura bíblica, Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ou 27. Até peço aos professores para estar fazendo a leitura. Esse é um texto bem conhecido por nós, a casa que foi edificada sobre a rocha, a casa que foi edificada sobre a areia. Qual é a diferença entre elas? Por que uma vai ao chão? Por que outra permanece? E aí a gente vai então meditar e refletir em cima dessa passagem bíblica e levando a uma reflexão do ouvinte que estará escutando essa lição, se realmente nós estamos firmados na rocha ou na areia. Aonde é que está o nosso fundamento, o nosso alicerce? É uma reflexão a se trazer nessa lição. A mensagem, Mateus capítulo 7, versículo 24, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Objetivos da lição: ensinar que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé, destacar que essa palavra, além de ouvida e estudada, precisa ser praticada e ratificar a importância da obediência do discípulo a Jesus. Então vamos descobrir nessa lição, estudaremos a história dos dois construtores, que ela foi contada por Jesus para ilustrar algumas verdades espirituais sobre o perigo de ouvir a sua palavra e não segui-la. Veremos que obedecer é melhor do que desmoronar, pois as tempestades virão e apenas os que construíram sua vida sobre a rocha firme da obediência restrita a Deus permanecerão inabaláveis ou firmados. Então, meus irmãos, tópico 1, que tem como tema 2 homens, 2 casas e 2 destinos. E se a gente fazer a leitura ali do Mateus capítulo 7, a gente vai observar que o termo utilizado para se referir àquele que construiu a sua casa sobre a rocha é prudente, mas nós também podemos chamar de sábio, Então, refletindo em cima dessa parte, nós sabemos que o sábio, o homem prudente, ele tem a rocha por fundamento. Ele constrói a sua casa não por um fundamento que não existe, ou inexistente, ou de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, mas ele procura a rocha para poder fundamentar o seu lar ou a sua casa da qual será construída. Então, o sábio é aquele que ouve, como nós vemos Jesus explicando em Mateus capítulo 7, 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que conhece a palavra de Deus e consegue colocar em prática, trazer a palavra de Deus, que é um conteúdo livresco, mas para a realidade prática, que a própria palavra, que são letras, que são textos, capítulos, versículos, da forma como foi separada, ela nos leva a uma ação prática, a um estilo de vida, a uma vida que nós saímos para fora levando o testemunho do Evangelho. Então nós observamos a importância e a necessidade de nós praticarmos a palavra de Deus tanto em nossa vida, em nossa forma de viver, quanto para o testemunho exterior. Então o Senhor, Ele está nos ensinando através dessa mensagem, através do versículo 24, que o fazer
é tão importante quanto o ouvir. Não basta somente ouvir e ficar por isso mesmo, né? É necessário também nós realizarmos algo, fazermos algo. É necessário nós colocarmos em ações práticas a palavra de Deus. É aquilo que R. Sproul vai dizer, né? A necessidade de teoria e prática. Quando nós pegamos o conteúdo da Bíblia Sagrada, nós observamos a teoria, que nos empurra na direção da prática, que é onde nós conseguimos praticá-la em nossa forma interior e darmos o testemunho para o mundo exterior. Então, o que difere o tolo do sábio não é o cuidado com que eles construíram a sua casa, não é o tempo, o material, a dedicação para fazer a parte estética da casa. A diferença do tolo para o sábio estava no fundamento, aonde cada um tinha fundamentado ou colocado os alicerces do seu lar. Então, meus irmãos, Cristo é a rocha. Quando nós analisamos a mensagem que Cristo quer trazer aqui, quando Ele anuncia a sua palavra, aquele que ouve as palavras de Cristo é o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, nós conseguimos compreender que a rocha é Cristo. Nós sabemos, né, quem que é o Verbo encarnado, quem é a palavra. O próprio Jesus é a palavra. Então, Cristo é a rocha sobre a qual toda a casa deve estar fundamentada. É somente através de Cristo que nós conseguimos firmeza para permanecer de pé em todo tempo, em todo momento das nossas vidas. Lucas 6,48 diz que o edificador sábio cavou fundo e lançou os seus alicerces sobre a rocha. Ou seja, o edificador ele teve que cavar poço, né? Cavar fundo aquele local onde ele construiria a casa até chegar de encontro à rocha. E quando ele chega de encontro à rocha, é ali que ele vai lançar ou colocar os seus alicerces que vai fazer com que a casa permaneça de pé. Então, a necessidade também de cavar. Sobre isso, Benjamin Kitt vai dizer que a alma do crente ela cava fundo, penetrando na natureza de Deus para descobrir qual o tipo de justiça que achará alívio e se harmonizará com a justiça e a infinita santidade, a misericórdia e a graça de Deus. Então a alma do crente ela cava fundo até alcançar um fundamento sólido, ou chamado por nós como a rocha que é Jesus Cristo, para ali alicerçar, encontrar justiça, misericórdia, perdão, direção, a palavra de Deus através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguindo em frente, nós observamos que se o sábio tem por fundamento a rocha, já o tolo ele tem a areia por fundamento. O que uma fundação arenosa representa? Ela denota que ali tem um fundamento frouxo, o ato de professar, né, uma religião vazia. Repare que a casa até está sendo construída de uma forma externa, olhando também externamente, parecia que era uma casa sendo construída como qualquer outra casa. Não dá para diferenciar uma casa construída na rocha e uma casa construída na areia num dia bom. Aparentemente, as duas casas eram iguais, sendo construídas da mesma forma, mas o problema estava no fundamento, a diferença estava na fundação. E a fundação arenosa é o fundamento frouxo. A casa firmada ou fundamentada na areia é uma casa com fundamento que tende a ruir. Então, a areia aqui pode explicar sentimentos inconstantes e incertos de alguns homens que, embora até construam também uma casa que aparentemente era tão casa quanto as outras, o fundamento, aquilo que não estava sendo visto de uma forma exterior, que não dava para ver caminhando no solo, o fundamento era frouxo. A segunda casa podia ser bela, podia ser impressionante, podia ser linda, uma construção rápida, mas não tinha o fundamento sólido. Por isso que estava condenada à destruição. E essa é a casa firmada, né, ou fundamentada na areia. E aí está o perigo do homem, né, que tenta edificar a sua casa
sem a ajuda de Deus ou sem o direcionar de Deus. Porque se o homem prudente é aquele que ouve as palavras do Senhor e as coloca em prática, o tolo é aquele que, ouvindo, conhecendo, sabendo da palavra de Deus, ele não consegue ou não coloca em prática. E esse homem é aquele que está fundamentando então a sua casa sobre a areia. A areia é aquele que desvaloriza, que não dá crédito, que desobedece, que não pratica, que não conhece a palavra de Deus. Então, é impossível edificar uma casa firme, fundamentada sem uma base bíblica e espiritual. Todo aquele que constrói algo sem colocar a palavra de Deus em prática, sem oração, sem amor a Deus, sem jejum, sem relacionamento, este está fadado à ruína e precisa se encontrar com firme fundamento a rocha verdadeira que é Jesus Cristo. Salmo 127, versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Para a edificação de uma casa, para a edificação de um lar, para a edificação da nossa vida, a edificação da nossa fé, para nós nos mantermos constantes em todo o tempo, é necessário que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso fundamento. Nós carecemos dele e quando nós tentamos fazer as coisas sem ele, nós tendemos a ruir, a desabar, como nós bem observamos na próxima parte da lição, que tem como tema: a tempestade revelará a diferença. Então, meus irmãos, aqui, como eu mencionei anteriormente, aparentemente, num dia bom, todas as casas pareciam ser iguais. Olhando de cima do solo, você não consegue observar como que é formado o fundamento de uma casa, o fundamento de um lar. Tanto a casa que foi fundamentada na rocha, quanto a casa que foi fundamentada na areia, olhando com uma visão externa, pareciam ser casas idênticas, o que vai revelar qual casa estava firmada realmente e qual casa estava firmada no fundamento frouxo é quando a tempestade vem. Quando a chuva vem, quando o vento vem, quando a tempestade aparece, é revelado a diferença entre uma casa realmente fundamentada em fundamento sólido e uma casa fundamentada em um local frouxo. Então, meus irmãos, as chuvas, e para nós entendermos o porquê que Jesus vai dar esse exemplo, as chuvas, as inundações e os furacões do Oriente, eles causavam muitos danos para as casas que aparentemente eram de uma aparência forte, destruindo com força as casas que não foram construídas ali de uma forma correta. E isso fazia parte, era visível dentro da cultura oriental, eles tinham essa visão. Quem não tem uma visão dentro do imaginário de inundações, ventanias, tempestades e esse tipo de catástrofe? Então, quando a chuva cai com forte ventania, nós observamos que transbordaram os rios, como bem conta na parábola, e esses fenômenos naturais causam ameaças para casas mal fundamentadas. E quando transbordam os rios, quando o vento bate, e essa é a ilustração que Jesus utilizou quando ele disse que desceu a chuva, e Jesus compara isso com os momentos de provas angustiantes. Então, a tempestade da vida, quando transbordaram os rios, quando o vento bateu, quando a chuva desceu, são os momentos angustiantes, os momentos de aflição, as provas com que as pessoas, de uma forma geral, enfrentam durante a vida nessa terra. Visto que nós ainda vivemos na terra, cercados do pecado, da maldade, de homens de natureza caída, nós ainda estamos sujeitos a viver sobre ou a influência do pecado ao nosso redor. Então, essa chuva nos faz observar que o sol de verão nem sempre brilha, Então, a tempestade ela vem tanto para a casa do tolo, quanto sobre a casa do sábio. Nem o sábio, nem o tolo conseguem fugir da tempestade que virá. Ela vem, e ela veio sobre a casa do tolo, e ela veio sobre a casa do solo, porque o sol de verão, ele não dura uma vida inteira, Chega o momento de tempestade, nós precisamos lidar com ele. Então,
Todos nós, de forma geral, nós temos momentos de aflição, de decepção, de tentação, de provações. O vento, as chuvas, as inundações da vida, elas chegam para todos durante esse processo que nós passamos na terra antes do retorno do Senhor. Para a casa do sábio, fundamentada na rocha, esta casa permaneceu firme diante das tempestades. Agora, para a casa do tolo, aquela que estava fundamentada na areia, diante da tempestade da vida, diante da aflição, da provação, da inundação, da chuva, dos rios que transbordaram e cresceram, grande foi a sua queda. Por isso que nós precisamos estar em Cristo. E lembrando aqui, quando nós falamos da casa do sábio, nós falamos da casa que estava fundamentada em Cristo. Aquele que está bem fundamentado em Jesus Cristo, que está conectado a Ele diante das tempestades, das aflições, das guerras, dos momentos de paz, dos momentos de tristeza e de angústia, diante das tempestades da vida, ele permanece em pé, porque está fundamentado, está firmado numa rocha inabalável, e esta é Jesus Cristo. Então, repare que o benefício, o motivo, a causa de nós ficarmos de pé, apesar das aflições e das tempestades da vida, não é mérito nosso, mas é a graça, a misericórdia e o fundamento divino através do sangue de Jesus e através do Cristo que nos comprou na cruz do Calvário. Então, Cristo, ele vai advertir os seus ouvintes a evitarem ali um destino semelhante, Quando nós vemos que essa mensagem é direcionada para os orientais que moravam naquela região, e eu fico imaginando que isso era algo comum dentro do imaginário das pessoas. Então, quando eles ouviam Jesus relatar aquelas palavras, eu fico pensando de que forma que eles levavam em consideração tempestade, um momento de dificuldade. Pode ter sido confrontador para um povo que sabia a ferocidade das tempestades do Oriente, e ouvir aquela mensagem e a sua aplicação também pode ter sido confrontador para as suas vidas, porque a mesma tempestade feroz que destrói casas sem fundamentos é similar, é parecido às tempestades do dia a dia que destrói vidas que não estão fundamentadas verdadeiramente. Essa é a ligação. Aquelas tempestades que, como a gente observa de vez em quando a gente bota alguns vídeos que aparecem quando dá algum tipo de catástrofe desse tipo, principalmente na parte norte-americana, nós observamos que tem bastante daqueles furacões e tempestade que o vento vai passando a mais de não sei quantos quilômetros por hora, destruindo casas, levantando tudo. Então, quando nós paramos para observar e fizemos a comparação com a realidade oriental, a tempestade, quando passava por regiões, e aí naquelas regiões tinham casas que não estavam bem fundamentadas, levava as casas. Mas as casas que estavam fundamentadas na rocha, diante das tempestades que passavam levando tudo, aquela casa permanecia de pé, porque tinha um fundamento sólido, e por isso que nós devemos estar firmados, conectados, ligados em Jesus Cristo. E por último, então, tópico 3, obedecer é melhor do que desmoronar. Então, meus irmãos, a tolice do construtor da casa caída foi a grande causa da sua queda. Ele não colocou a sua casa no fundamento certo, não colocou um fundamento correto para levantar a sua casa. Eu não sei se a sua preocupação, se foi a ansiedade, ele já queria logo levantar a sua casa e acabou não fazendo da forma correta, mas nós observamos que a tolice está em não firmar as estacas, não colocar os alicerces no local certo, assim como muitas pessoas que tentam construir algo, às vezes até dentro da igreja, pessoas que tentam construir um ministério e levantar algo sem estar bem firmado, sem estar bem fundamentado na rocha que é Jesus Cristo. Por isso é necessário, professor, passar para os seus adolescentes a importância de, antes de qualquer coisa, firmar os alicerces em Jesus Cristo, estar ligado a Ele, estar em conexão com Ele, ter um encontro com Jesus e começar a exercer o ministério a partir desse encontro verdadeiro com Cristo.
começar a exercer ou construir a nossa vida, construir a nossa história a partir desse fundamento perfeito que é Jesus Cristo. Então bastava o edificador fazer o correto, procurar a rocha, colocar os alicerces lá para que a casa permanecesse de pé apesar das tempestades da vida. O tolo, ele é imprudente, ele acha que pode lidar com as tempestades da vida sem um fundamento sólido, do tipo de pessoas que tenta resolver tudo com a própria força do braço, né? Que quer fazer tudo sozinho, quer fazer tudo do meu jeito, que vive a vida por conta própria e caminha diariamente como se Deus não existisse. Aquelas pessoas que só comunicam com Deus quando chegam dentro do templo porque está todo mundo fazendo ao redor. Nós não podemos tratar o nosso Deus desse jeito, né? Nós precisamos estar em conexão com Ele diariamente e vivemos a nossa vida sabendo que Ele deve ser o fundamento que vai na nossa frente. Então, o imprudente ou tolo é aquele que tenta realizar ou tenta construir a sua vida de uma forma solitária, sozinho, sem a direção divina. Já o sábio não. O sábio, ele olha para o amanhã e ele sabe o que precisa fazer e de que forma ele deve agir para vencer as tempestades da vida. Ele sabe que não importa o quão lindo possa ser a casa construída, o quão belo aparentemente possa ser uma casa levantada, pode ser de um piso, pode ser de 2 pisos, com a melhor pintura, com a melhor parte interna, a parte de dentro, mas se lá embaixo não tiver um fundamento sólido, de nada adianta uma linda construção. Não permanecerá de pé diante das tempestades da vida se o fundamento for frouxo. A linda casa, edificada pelo sábio, dependia da rocha para permanecer de pé. Assim como nós dependemos, carecemos de Jesus Cristo para suportar as tempestades da vida. Quando nós estamos ligados em Jesus, quando nós estamos ou quando nós construímos a nossa vida em cima desse firme fundamento da rocha inabalável que é Jesus Cristo, quando nós estamos ligados em Jesus, nós construímos uma casa que não se abalará, independente do que vir e vier, pois nós estamos ligados em Jesus Cristo. Aquele que desobedece, que edifica uma casa segundo a sua própria força, como eu mencionei anteriormente, o tolo, o imprudente, o que caminha sozinho é como um tolo cuja sua casa tende a desmoronar, cuja sua casa tende à ruína. Agora, aquele que obedece, aquele que tem ouvidos sensíveis à voz, à atuação, ao direcionado do Espírito Santo, que edifica a sua casa segundo a força da rocha que é Jesus, que caminha com Jesus, fala com Jesus, escuta os mandamentos da palavra de Deus, este é como um homem sábio que permanecerá para todo sempre. Aquele que constrói a sua casa, aquele que constrói a sua vida sobre a rocha verdadeira, a rocha inabalável, que é Jesus Cristo, quando está conectado ali, permanecerá por toda a eternidade. Quando nós partirmos daqui para o reino vindouro, nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso a importância de nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo, conhecermos as palavras, ou a palavra de Deus, a palavra que é Jesus Cristo, e nós colocarmos em prática, vivermos ela diariamente, estar firmados no firme fundamento que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A conclusão da lição: construa sua vida sobre a rocha firme e inabalável da palavra de Deus e jamais se esqueça de que obedecer é melhor do que desmoronar. Seja um amigo de Jesus, obedecendo às suas ordens. Então, meus irmãos, essa foi a lição de número 11. Professor, Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus venha lhe usar de uma forma poderosa nessa lição de número 11 para transmitir aos seus alunos esse tema que é tão importante, principalmente quando nós falamos aqui de crianças, de adolescentes, de jovens que estão iniciando a caminhada com Cristo, que estão construindo a sua vida. É importante utilizar essa lição para transmitir aos seus alunos a importância de tudo que eles forem fazer daqui para frente, faculdade, trabalho, estudos, tudo quanto eles fizerem, que Cristo seja o fundamento sólido, né? É importante nós levantarmos a nossa vida, construirmos as nossas coisas firmados na rocha que é Jesus Cristo.
Quando nós estamos em Cristo, não importa as dificuldades do dia a dia, nós permaneceremos de pé, pois Cristo é o nosso fundamento. E isso é a importância de nós também, quando estamos em Cristo, nós conhecemos a sua santa palavra e desejamos praticá-la diariamente em nosso dia. Amém, professor? Deus abençoe grandemente a sua vida. Agora terminamos a lição de número 11, depois já vamos para a lição de número 12 e 13, finalizamos esse trimestre, vamos para o próximo e que Deus venha abençoar, continue nos acompanhando, deixa o seu like aí embaixo, deixa o seu comentário dessa aula e Deus abençoe grandemente sua vida, essa vossa aula de hoje e até a próxima.